reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Estou aqui com a minha Bíblia aberta e estava esperando você para o nosso encontro diário, todos os dias aqui na TV Novo Tempo, para estudarmos um capítulo, todos os dias, 1189 capítulos da Bíblia. E já estamos em Deuteronômio 17. Viu como passa rapidinho? A gente não para aqui e esperamos que você também não pare aí. Vamos lá, Deuteronômio 17. Algumas coisas acontecem aqui, eu vou repetir. Moisés está falando até o capítulo 26 de várias normas que ele vai deixando para o povo. E a gente vai tirando algumas lições delas aqui, não é? E vai aprendendo. Ele fala sobre o juízo, que termina o capítulo anterior falando sobre os juízes, as festas, né? Havia várias festas ali, então ele vai explicando. A partir do capítulo 5 ele fala sobre os 10 mandamentos e ali ele vai repetindo várias coisas, por isso é a segunda repetição da lei aqui. A primeira está em Êxodo, capítulo 20. Mas temos aqui no capítulo 17 pelo menos 3 questões para serem tratadas. A primeira questão está ali, é o castigo da idolatria. Bom, vamos repetir o contexto. Eles tinham saído do Egito, não quiseram entrar em Canaã, depois de 40 dias. Para cada dia um ano, 40 anos dando voltas pelo deserto. Aí Deus disse, podem voltar, podem subir que agora vai dar. Não foram pelo mesmo caminho de Cades Barneia, né? Atravessaram para o lado de cá, estavam na parte leste do Rio Jordão, subindo, já tinham passado o Mar Vermelho e agora era atravessar. E é esse o momento em que a gente se encontra aqui. É o momento que eles iam atravessar. E Deus disse muitas vezes, Moisés repetiu para o povo, não vão se contaminar com os outros deuses. Não é? É o que Deus fala hoje também, né? Não fiquem se contaminando aí com os outros deuses deste século, né? O culto ao corpo, a alimentação excessiva, prazer, dinheiro, poder, não fiquem envolvidos com essas coisas que acabam tirando a vida, minando a vida, né, das pessoas. Vejam, numa família onde o marido trabalha 15 horas por dia, qual o relacionamento que ele vai ter com a sua mulher e com os seus filhos, se é que tem filhos, né? Ele vai ter mais relacionamentos com pessoas do trabalho. Então, muitos se separam porque já acabou a relação com a família, não tem mais nada, porque não alimentaram. Então não se envolvam com essas coisas, você não precisa trabalhar até morrer, tenha lá o seu sustento, viva feliz, consiga as suas coisinhas, viaje, tudo, mas não se mate. Não é? Então aqui são conselhos extraordinários que Deus vai dando e Ele não queria que as pessoas se envolvessem com os deuses da época. Há muitos deuses na nossa época. Você saberia me fazer uma lista aí maior do que essa que eu coloquei. Então vem aqui um castigo para a idolatria. O problema era a idolatria. As pessoas que moravam em Canaã, elas adoravam diversos deuses. Elas davam suas crianças como sacrifício. Só por isso você já pode imaginar como era terrível aquele povo. Eu vou tirar todo esse povo aí, porque foi o diabo que colocou esse povo. Estou repetindo aqui, né? Vou tirar todo esse povo, um por um, e vocês vão dominar na terra. Não vou deixar raiz nem ramo aí, tá bom? Acabem com os deuses deles, as estátuas, os altares nas montanhas e tudo mais. Agora eu quero reinar aí em Siló, depois nós vamos resolver para onde nós vamos, né? Depois foram para Jerusalém com o templo. Então assim, não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha que haja imperfeição alguma, ou tem algum defeito grave. Ninguém deve levar para o Senhor uma oferta manca. Aquilo que eu não venderia no mercado, então eu levo para o Senhor. Aquilo que já não serve mais. Tem muitas pessoas, e a gente vê até com um certo grau de satisfação, elas querem doar alguma coisa para uma obra, uma instituição que cuida de menores e tal, mas elas passam uma dívida que não foi paga por 10 anos. Isso é mais ou menos como uma oferta manca, né? Eu não consigo receber, mas se Deus é Deus mesmo, Ele vai dar um jeito nisso e essa instituição vai receber. É mais ou menos parecido com isso. Não é? Uma oferta com defeito. Eu não vendo no mercado, eu dou para Deus. Aquilo que é mais ou menos eu dou para Deus. É a mesma coisa quando eu vou dar roupas do meu guarda-roupa, né? Vou dar para ação solidária, nós temos lá
no Morumbi, Ação Solidária Adventista, recebemos roupas, material de higiene, não é? Alimentação essas que não perecem facilmente e tal, porque nós temos muita gente que a gente ajuda por aí, em muitos lugares fazem isso. Mas você vai dar uma roupa rasgada, uma roupa que você não vai usar mais, porque ela está com defeito, ela perdeu os botões, dê o melhor. E aqui está dizendo assim, se alguém fizer isso, olha, veja bem, é melhor que essa pessoa comece a adorar outros deuses, do verso 3 aqui. O sol, a lua, todo o seu exército, do que ela tenha feito isso. Indaguem bem para ver se é verdade e olha, essa pessoa deve ser extirpada do povo. Uau, mas que atitude! Bom, quantos e quantos trarão cultos que não são os cultos a Deus para Canaã? Quantos e quantos? E ainda ele diz assim, para que todo o povo ouça, tema e jamais se ensoberbeça. Queira dizer como é que vai ser o culto. Se é Deus que está pedindo o culto, tem que ser do jeito que ele pede. Não é? Não do jeito que eu quero dar. Caim e Abel, né? Caim disse assim, não, o Senhor pediu uma ovelha, mas eu vou dar frutas. É o melhor que eu tenho. Não foi isso que o Senhor pediu. Ele pediu alguma coisa que você podia dar, você deu outra. Você deu porque você queria dar, não porque ele pediu aquilo que você queria dar. Não é assim que funcionam as coisas. Bom, aí um castigo bastante sério para a idolatria, né? Mas tinha que ter testemunhas e eles tinham que avaliar bem. Aí fala sobre as causas difíceis, o julgamento das causas difíceis. O conselho aqui é que se você tiver um juízo difícil, leve essa dúvida para o sacerdote, para os levitas e também para os juízes. E que eles conversem, e que eles cheguem a uma conclusão. E depois que você pediu a ajuda deles, cumpra isso. Porque se você não cumprir, por que é que você pediu ajuda? Por que você foi lá? Então você vai lá, não concordo com isso. Muita gente faz isso com a palavra de Deus. Não, a palavra é maravilhosa. Não, mas esse verso aqui não dá não. Esse verso diz aqui para a gente não se aproximar do copo de vinho quando ele se apresenta espumejante, bonito, escorrendo, porque atrás dele tem muitos ais. Não, mas um pouco de vinho não há problema, que até Paulo fala para Timóteo que um pouco de vinho não é problema, só que vamos entrar no contexto, né? Quando ele diz um pouco de vinho não é problema, é bom para você, por quê? Porque Timóteo tomava água sem purificá-la, e a purificação daquele tempo era um pouco de vinho, sem tirar o sabor da água, e sem ter muito sabor de vinho, né? Porque senão não adiantava. E Timóteo não fazia isso, eles põem um pouco de vinho aí para purificar a água, rapaz. Senão você terá problemas no seu estômago. Então, esse texto, mas esse texto aqui não. Eu posso sair de vez em quando, pular cerca de vez em quando. Aqui diz que eu não posso. Não, então você tira alguma coisa que você quer, alguma coisa que você não quer. É a mesma coisa este israelita que buscou o conselho de levitas, sacerdotes e juízes que usavam os ditames de Deus para dar um parecer. Os juízes, né? E aí daqui a pouco vão surgir os juízes, que serão espalhados por toda Canaã, e eu peço a orientação de Deus, Deus me dá a orientação e eu não cumpro. Então esse aí também deve ser extirpado. E termina aqui com a eleição, do rei. Ele diz assim, bom, vocês um dia vão querer estabelecer um rei, então eu já vou dizer alguma coisa sobre isso, verso 14, né? E ele diz assim, primeiro, tem que ser um dentre vós. Não pode ser um estrangeiro para ser o rei de Israel. Então, verso 16, que ele não multiplique para si cavalos. Olha só, nem faça voltar o povo para o Egito para multiplicar cavalos. Não venda o povo para o Egito, né? Ou não faça o povo virar novamente escravo, essa era a ideia. Então, o rei que não multiplique cavalos para si, que não se enriqueça com a sua posição. É uma pena que muitas pessoas públicas, pessoas que trabalham dirigindo a nação de diversas formas, legislativo, etc., e todos os poderes estão tomando vantagem. Há pessoas boas, muitas pessoas boas, mas há pessoas também que querem levar vantagem. Vão fazer um contrato com uma empreiteira e pegam uma parte para eles. E aí a confusão que você já viu aqui no Brasil, como é que está? Graças a Deus, temos juízes trabalhando nisso. Não é para moralizar um pouco essa questão, porque daqui a pouco nós vamos pedir propina para tudo. Diz assim, um rei
Aquele que dirige não pode querer multiplicar os seus cavalos, não é dar um jeitinho para isso, e não deve voltar atrás, vender o povo como escravo de jeito nenhum. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Não vai ter mulheres como os outros, embora tivemos vários que tiveram aqui, né? E também não deve multiplicar prata e ouro para si, verso 17. De jeito nenhum. Antes, olha, verso 18, ele deve fazer um translado da lei num livro, tudo aquilo que Moisés escreveu num livro, colocar do lado e dirigir baseado naquilo. Essa era a função do rei. O rei deveria agir dessa forma. Então, 3 tópicos aqui. O castigo da idolatria, dar ofertas mancas para o Senhor. Vimos aqui o julgamento, vamos buscar na palavra e não queremos cumprir, não é? E finalmente a palavra sobre o rei, que o rei que governa, aquele que governa, seja honesto. Vou estar esperando você aqui no nosso próximo encontro, próximo capítulo, novidades e assim todos os dias. Um grande abraço e até lá.